Sancionada pelo presidente Michel Temer em julho do ano passado, a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro e continua sendo uma grande incerteza para os brasileiros. Um levantamento mostrou que mais da metade das pessoas não estão bem informadas a respeito do tema. Um levantamento apontou que 83% dos desempregados do Brasil não estão bem informados a respeito da reforma trabalhista. De acordo com um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, apenas 16% dos brasileiros acreditam estar bem informados sobre as mudanças na legislação trabalhista. As pessoas estão divididas a respeito dos benefícios ou perdas que a mudança vai trazer ao país, mas ainda assim, pelo menos 50% disse que aceitaria trabalhar no regime chamado de trabalho intermitente. Essa é uma nova modalidade de contratação em que a jornada de trabalho não é fixa. Nesse formato, o trabalhador passa a ser remunerado conforme as horas trabalhadas. O trabalho intermitente não deve substituir o formato que já existe, mas vem sendo apresentado como a alternativa mais disponibilizada no mercado de trabalho. A respeito desse regime, 24% dos entrevistados consideram a mudança positiva, 23% classificaram a medida como negativa e outros 33% como regular. Um outro dado que a pesquisa revelou é que pelo menos 37% das pessoas acreditam que o novo formato vai criar mais postos de trabalho, diminuindo o desemprego no país. Além disso, outros 27% acreditam que a mudança vai permitir que o trabalhador tenha mais de um emprego e complemente a renda. Mas entre os que veem o trabalho intermitente como negativo, 44% dizem que isso vai resultar na perda de direitos trabalhistas. Isso mostra como a opinião das pessoas está dividida. Se por um lado são vistas vantagens, por outro existe o medo de perdas. Apesar disso, metade dos entrevistados tem interesse em trabalhar no novo formato. Os dados mostram que os principais motivos para isso são a possibilidade de conciliar o trabalho com outras atividades, como estudos, por exemplo, a chance de contratação em tempo integral após um período como intermitente e o recebimento de benefícios que não existem no mercado informal. Acompanhe a segunda parte da entrevista de hoje. Hoje nós estamos falando sobre internet e educação. A psicóloga Tamires Carrasco está aqui conosco, já no primeiro bloco. Deu um toque importante sobre a necessidade da gente administrar bem, né, o uso e o não uso das redes sociais, dos computadores, dos celulares que trazem tanta informação através do WhatsApp, né? Riscos, né, que as crianças têm de entrar em locais indevidos, pedofilia, né? Tanta coisa perigosa, né, Tamires? Exatamente. Mas coisas também vantajosas, né? Na hora de fazer o trabalho da escola, tio Google, me socorre com a pesquisa, e vem a resposta na hora. Exatamente. O principal é ensinar também, né, sobre alguns sites que não têm respostas que são verdadeiras, né, tem artigos que não são reais. Então, assim, a criança e o adolescente também tem que aprender a pesquisar em fontes seguras também. Fake news é um perigo danado. Agora, nós estávamos falando a respeito dos métodos antigos de educação, né? Quando eu estava estudante, era necessário saber de cor a tabuada. Hoje eu não vejo as crianças estudarem tabuada, não vejo trabalhos de caligrafia. Isso foi tudo jogado fora, ou ainda é importante saber a tabuada, ou está tudo respondido aqui? Ainda é importante, né? O adolescente ou a criança tem que aprender a ter o raciocínio, né? Às vezes, se você tem um momento que acabou a bateria do celular, como é que você vai fazer? Né? Então, isso é importante. Então, tem jogos de tabuleiro ou jogos mais antigos que os pais têm acesso, podem comprar e fazer com que a criança pense também, né? Porque é muito fácil você colocar no Google e ter uma resposta, né? Mas é importante treinar o raciocínio também. E é importante ler o que está na resposta do Google, né? Porque Exato. O cara pegar, empacotar e jogar para diante sem ler, não vai adiantar nada, não vai aprender, né? Por exemplo, na prova do vestibular, tem um celular ou uma calculadora com você? Não tem. Agora, você vê que coisa engraçada, sinal dos tempos, né? Outro dia eu fui comprar remédio numa farmácia aqui em Pinda, aí a moça falou assim, estamos sem sistema. Eu falei, mas para comprar uma Novalgina, não tem como colocar
o preço. Aí eu falei, porque o dono não está aqui, porque se o dono estivesse aqui, ele ia tirar uma ideia do que era feito pelo seu Mané, quando botava o lápis na orelha aqui, e ele fazia na hora o cálculo, né? Como é que pode isso? Outro dia um outro perdeu uma chance de vender uma grande quantidade de material de construção, porque o sistema também estava fora do ar. Ou seja, as empresas precisam estar prontas, né, para a hora que o sistema falha. Plano B. Plano B, exatamente. Se a criança ela aprende tudo pela internet e ela só consegue resolver as coisas pelo celular, como é que ela vai criar essa capacidade de ter esse plano B, por exemplo? Uhum. Então, essa coisa do raciocínio lógico é fundamental e se desenvolve através daquele método empírico lá de trás, né? Exatamente, né? São jogos que às vezes as crianças têm que decorar a tabuada, fazer o raciocínio de como que chega num cálculo. Isso é fundamental e a escola também tem esse papel, né? De estimular o pensamento e não ser aquela coisa simples e fácil. Eu olho no Google, o Google me dá a resposta. Uhum. Na matemática, né, quantas coisas mudaram, mas tem uma coisa fundamental de lá de trás que hoje em dia ainda se aplica muito, a tal da regra de 3, né, que a gente toda hora está usando para poder estabelecer paralelos de preço, entre outras coisas. Exatamente. Né? Muitas vezes ir no supermercado com a criança já ajuda a estimular a questão de preço, né? De ver que uma marca é mais barata, o que traz aquele benefício, calcular, olha, tem R$20, o que dá para comprar com R$20, né? Isso é fundamental para aquela criança poder verificar como quer fazer compra, como é que é fazer uma conta. O paralelo entre a tecnologia e o empirismo dá margem a que se estabeleça o raciocínio e, inclusive, proporciona a chance da educação financeira. Exatamente. Uhum. Né? É importante a criança ter uma noção de dinheiro, de troco. Tamires, com relação ao aprendizado disso na escola, você acha que as escolas estão dando um rendimento bom com relação a educar a juventude a estabelecer meios de usar com comedimento essa tecnologia? Depende muito da escola, né? Por isso que é importante os pais também acompanharem o método que a escola está utilizando, né? O que a escola está procurando ensinar para o seu filho e os meios de ensinar isso, né? O contato com o livro, aos poucos eu percebo que vai se perdendo, né? A criança não tem mais a paciência de folhear um livro ou de ler. Ela pega o tablet, por exemplo, que tem o mesmo conteúdo, né? Mas ela perde aquela questão de circular a palavra, né, no livro. Então, assim, é importante os pais fazerem esse acompanhamento e verificarem se a escola que seu filho está condiz com o que ele quer aprender, né, ou com o que ele quer ensinar aquela criança. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Exatamente. Tem que fazer o comedimento, né, das coisas para haver um resultado positivo e também preparar a criança para o mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho o que vai ver não é o escrito, vai ver realmente o que está na telinha. Exato, a criança, né, e adolescente precisa aprender a conviver socialmente, né, a lidar com outras pessoas. Se ela ficar fechada numa telinha, como que ela vai aprender a interagir, a conversar, né, e muitas vezes até mesmo a respeitar, né? Tamires Carrasco, foi muito bom conversar com você. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou, porque deu aí uma noção exata de como deve ser a administração desse tempo entre o que era bom, né, no passado e o que é bom agora. No futuro, fazer um mixer dessa situação e estabelecer o conteúdo concreto e importante para lidar com essas coisas. Obrigado. Eu que agradeço. As notícias que foram destaques durante a semana você acompanha agora no Giro Especial. Ok, vamos às notícias. Moradores de Guaratinguetá que se encaixam em alguns critérios exigidos pela Prefeitura podem solicitar a isenção do IPTU 2018. Petrônio Vilela nos dá outros detalhes. A isenção do IPTU, anualmente realizada pela Prefeitura de Guaratinguetá, por força da Lei Complementar número 22, alterada pela Lei Complementar Municipal número 28, é destinado para aposentados, pensionistas e ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e aquelas pessoas que estão enquadradas da seguinte forma: gozam do direito de 100% de isenção
Os aposentados e pensionistas do INSS, que ganham até 2 salários mínimos nacional, têm um único imóvel na cidade, com área construída de até 150 metros quadrados. Ainda em Guaratinguetá, a cidade foi contemplada pelo Ministério da Saúde com uma verba para adquirir um equipamento de última geração para tratamento de radioterapia em pacientes com câncer. A Maristela Macedo, que é secretária de Saúde, explica melhor. Na verdade, ele vem completar todas as necessidades de um serviço de oncologia, porque nós já fazemos cirurgias, tratamentos clínicos e quimioterapia, né? Então, ele completa essa necessidade da oncologia, que é a radioterapia, hoje um tratamento super indicado para o controle do câncer. Teve início em Taubaté o período de transição do transporte complementar. O objetivo é ajustar as linhas para ampliar o atendimento à população que utiliza o transporte público. O secretário de Mobilidade Urbana do município, Luiz Guilherme, conversou com a gente. Tivemos agora a homologação do concurso, da licitação para a classificação dos permissionários que irão atuar no transporte complementar. Entraremos agora na fase de transição, então dos 52 permissionários que foram habilitados estarão atuando no sistema de forma na transição, com os veículos ainda através das vans, para que a gente possa fazer a reorganização de todo o sistema e melhorar o atendimento do transporte público na cidade. E estes foram alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook e Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado na sua TV e também nas redes sociais. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Muito obrigada pela sua companhia.